Tudo o que acontece na cidade passa pelo Legislativo. É na Câmara que são criadas, discutidas e votadas as novas leis da cidade. Para isso, a estrutura do Parlamento de Osasco é formada por diversos departamentos e divisões que ajudam os vereadores na organização administrativa e na orientação técnica. O quadro Por Dentro do Legislativo apresenta todos os departamentos que contribuem para o bom andamento da Câmara Municipal de Osasco. Vamos conhecer agora a Diretoria de Assuntos Legislativos e Documentação. Ele foi criado para se adequar ao crescimento da cidade. A cidade cresce muito, se desenvolve muito, os vereadores fiscalizam, procuram elaborar projeto de lei que vai desenvolver a cidade, que vai melhorar a qualidade de vida dos munícipes, e o nosso departamento trabalha paralelamente para quê? Para dar mais celeridade aos projetos, ter um trâmite processual mais adequado. E com isso, quem ganha é a nossa sociedade osasquense. 2020 foi um ano atípico. Nós tivemos muita dificuldade de aprendizado, mas fomos superados. As nossas expectativas foram superadas. Nós tivemos, em média, dos vereadores, 300 projetos de lei. E do Executivo, em média de 80 projetos. E qualquer pessoa, qualquer munícipe que tenha alguma ideia de melhorar a cidade, ele pode vir construir um projeto de lei com a gente. Nós temos uma divisão parlamentar com o professor Hariton, que é só para tratar desses assuntos. Inclusive, não só o munícipe que vier, mas está aberto também para todos os vereadores, principalmente, para todos os assessores. Nós já tivemos assessores aqui em 2021 procurando nossa divisão para que fosse elaborado algum projeto com a finalidade de melhorar a qualidade de vida e melhorar a nossa cidade. Dentro desta diretoria estão subordinadas duas importantes divisões. Uma delas é a de análise, suporte e redação legislativa, coordenada por Hariton Cassoli, professor e servidor efetivo da Câmara. Este tipo de trabalho de análise preventiva de um projeto de lei, de um ato normativo, esse tipo de análise já deveria existir há algum tempo, mesmo porque o regimento interno fala sobre ela. O regimento interno diz que, como atribuição, o presidente da Câmara, o presidente do Legislativo, ele tem o poder de avaliar os projetos de lei, por exemplo, e devolver ao seu autor os projetos de lei que estiverem antirregimentais, anticonstitucionais, ilegais, né? Então, isso já existe. O que nós vamos fazer aqui, o que essa legislatura nos permitiu, aliás, a legislatura passada, né, nos permitiu, foi implantar esse sistema. Implantar de que forma? Vamos pensar nos procedimentos e na maneira como esses projetos vão entrar no processo legislativo. Então, como eles saem do gabinete do vereador, como eles chegam no processo legislativo. Nesse meio tempo, nós estamos aqui. Então, o projeto vai sair do vereador, vai chegar até nós vamos fazer a devida avaliação, devida análise, porque acontecem alguns problemas muito comuns aqui. Não só aqui, como em qualquer Câmara, mas especificamente da nossa Câmara, que não tem essa análise prévia sobre o projeto, que é, por exemplo, um projeto de lei que está tratando sobre uma matéria e essa matéria já tem lei sobre ela, que regulamenta essa matéria. Então, esse projeto de lei ele vai passar por todo o processo legislativo, ele vai ser mandado para o Executivo e vai chegar no Executivo e o Executivo simplesmente vai vetar. Por quê? Porque já existe uma lei e em todo o processo legislativo aqui, nós não analisamos essa possibilidade, entre outras possibilidades. Essa é a primeira parte do nosso trabalho aqui, que na verdade é de auxílio ao presidente da Câmara. O projeto, depois de passar aqui, com essa análise preventiva, quando ele chegar nas mãos da CCJ, do relator da CCJ, ele vai ter uma análise não legal, não constitucional, porque isso é papel da CCJ, mas ele vai ter uma análise com alguns critérios específicos que nós conseguimos entender aqui do regimento interno. Então o projeto vai
chegar na mão da CCJ, do relator, e ele vai saber, por exemplo, se já existe na casa um projeto semelhante de matéria correlata, ou se já existe uma lei sobre aquele assunto. Então, são alguns critérios que já estão estabelecidos, nós já temos checklist para fazer essa análise e que vão ajudar a CCJ nesse sentido. Essa é uma parte. A segunda parte, que é tão importante quanto, trata da técnica legislativa. Infelizmente, muitos funcionários de vereadores chegam aqui, claro, eles não têm culpa disso, chegam aqui sem conhecimento algum a respeito da linguagem do legislativo. Tudo que se faz, tudo que se escreve, tudo que se produz, que vai o nome da Câmara Municipal, que vai o nome do vereador, isso tem regras. Essas regras são determinadas por leis, são determinadas por decretos. Tem a língua oficial, a linguagem oficial. Então, esses funcionários, eles precisam se adaptar a essa linguagem. Nós abrimos as portas para os vereadores. Eu tive conversa com todos os vereadores, todos eles, principalmente os novos, vieram aqui, conversaram comigo e eu expliquei o funcionamento. E a primeira etapa, deixei as portas abertas para que os funcionários viessem para tirar dúvidas. Nas últimas 2 semanas, eu e o Rodrigo, nós estamos trabalhando demais, porque os funcionários realmente estão vindo. Então, essa é a primeira etapa. Então, aqui acabamos fazendo um trabalho, não de neste momento, não de correção, mas um trabalho didático, de dizer para o funcionário, olha, esta palavra que você não pode usar, porque essa palavra está fora da linguagem legislativa. Esse formato aqui você não pode usar, porque pelo decreto 9191 você precisa usar o formato assim. Então, nós fazemos esse trabalho didático. Anteriormente, nós deixamos as portas abertas, liberdade para os funcionários virem aqui. Agora mesmo estou acabando aqui um projeto de resolução, o Rodrigo está com um projeto de lei, e aqui a gente, nas 2 últimas semanas, foram muitas coisas, e isso é um bom sinal, né? Nós estamos elaborando um guia rápido, que vai ser entregue em breve. O que é esse guia rápido? O funcionário sentou ali na sala dele para fazer o trabalho dele, o vereador pediu para ele fazer um requerimento. Ele não sabe nem por onde começar, ele pega esse guia rápido e vai lá, requerimento. Ali ele vai ter o que é um requerimento, como é esse requerimento, qual a estrutura desse requerimento, qual o processo legislativo desse requerimento. Então ele vai ter esse guia rápido, esse é o primeiro passo. Já fizemos contatos e já está tudo certo com o professor Marcos Arruda, da Escola do Parlamento. Nós vamos elaborar e vamos produzir um curso para os funcionários. Como sempre fizemos, né? Nós sempre fizemos isso aqui na Câmara, mas agora vai ser um pouco mais detalhado, um pouco mais trabalhado e um pouco mais pensado, porque as ideias são milhares. Então, nós pretendemos normatizar os documentos oficiais, nós pretendemos padronizar os documentos oficiais, nós pretendemos fazer com que todos os documentos da Câmara, sejam normativos ou não normativos, saiam de dentro da Câmara com o mesmo formato, com a mesma linguagem e com a mesma cara. A gente tem quase certeza que o projeto voltar vetado por técnica legislativa ou por furo no regimento interno, isso a gente tem quase certeza que não vai acontecer mais. Ainda nessa divisão, fazem parte a sessão de análise de processo e redação legislativa e sessão de comissões. A sessão de comissões dá suporte e orienta os parlamentares que formam as comissões permanentes da Câmara. Ela também trabalha com os trâmites dos projetos, prazos e aspectos regimentais. As comissões é onde o debate dos processos realmente acontece. Outra divisão dessa diretoria é a de processos legislativos, coordenada por André Patrício. O pessoal, em geral, pensa que uma vez que é apresentado um projeto, ele seria simplesmente votado e enviado ao prefeito para sanção ou veto.
Mas regimentalmente, não só aqui na nossa Câmara, mas em todas as esferas do Poder Legislativo, seja Senado e Câmara Federal ou as Assembleias Legislativas, tem um rito, ou seja, tem um trâmite. E esse trâmite é o que a gente chama de processo legislativo. Para que um projeto possa tornar-se lei, existe um caminho processual construído por diversos momentos. É como se fosse um ritual. E começa administrativamente no protocolo da Câmara, mas regimentalmente, ou seja, na parte de processo, começa aqui na mesa diretora, que é quando o primeiro secretário lê, né, faz a leitura pública, ó, chegou à Câmara o projeto de lei número tal, de autoria do vereador fulano de tal. E aí começa o que a gente chama de processo legislativo, ou seja, que é o trâmite dentro da casa. Começa aqui na apresentação pública do projeto, na mesa diretora, numa sessão ordinária, tramita por todas as comissões de mérito, ou seja, as comissões para as quais o presidente distribuiu esse projeto para ser discutido, ou seja, tem uma grande discussão de cada projeto em cada comissão, onde cada vereador pode opinar, pode votar favorável ou contrário no mérito, e para finalmente chegar aqui no plenário, onde os 21 vereadores vão discutir novamente o projeto e votar favoravelmente ou de maneira contrária a esse projeto. Para aí depois sim, sendo um projeto de lei, ir ao prefeito para sanção ou veto. As sessões que fazem parte da divisão de processo legislativo são sessão de expediente legislativo, sessão de atas e transcrições e sessão de transcrição. Você ficou por dentro do legislativo e descobriu que as orientações e os cuidados com a redação e com os processos são medidas adotadas pela Diretoria de Assuntos Legislativos e Documentações para que o projeto de lei possa ser o mais adequado possível e, desta maneira, aprovado. É assim que esse departamento contribui para o bem-estar das pessoas da cidade.